Olá, vem pra Leve, conteúdo de qualidade gratuito. Eu sou a Carol Salles, estou aqui com a Carol Leme e hoje eu vou dar uma aula de chair com disco de rotação, que é uma aula bem legal. Vamos lá, Carol? Vamos. Eu vou pedir para você deitar com a sua cabeça para lá e os seus pés em cima desse disco de rotação. Então, inicialmente, a ideia é a gente trabalhar um pouquinho a consciência da descarga de peso dos pés. Então, Carol, sente que os seus pés ficam apoiados, afastados na largura do seu quadril e vai percebendo que esse disco ele mexe um pouquinho com esses seus pés. Então, brinca um pouquinho com o movimento do disco, sente o que vai acontecendo. Então, a sensação do disco rodando é como se fosse puxando o seu joelho para longe e o quadril vai se mexendo também. Isso. E agora, centraliza um pouquinho os seus pés e faz uma soltura do seu quadril no relógio pélvico, só para a gente aquecer essa região. Isso, vai rodando esse quadril, sente que o seu osso se mexe balançando o quadril e já vai criando uma certa consciência dos seus pés querendo manter o disco parado. Ótima, e muda um pouquinho o sentido, começa do outro lado. Vai percebendo os seus braços se prolongando para longe do corpo, as escápulas com o mesmo peso. Ótima! E faz a última vez e vai buscando a posição neutra do seu corpo. Muito bom, Carol. E agora, eu quero que você tire o apoio de uma perna direita, deixando ela em 90 graus flexionada. Isso, e o outro pé lá no disco. Esse pé do disco, começa a girar os seus dedos para fora no disco, fazendo uma rotação e sente que o seu joelho se tomba para o lado. E agora os dedos puxam o disco de volta, trazendo o seu joelho ao centro. Ótima! E assim continua. Então a sensação é dessa rotação, dessa abertura do quadril, enquanto a outra perna trabalha estável, paradinha. Ótima! E vai sentindo o peso do seu corpo fixado no seu sacro, nas suas escápulas. Ótima! E aí voltou, apoiou o seu pé no disco e aí levanta a outra perna. Continua com essa sensação, os dedos rodando o disco, abrindo o seu quadril e vem voltando. Então o objetivo aqui é a gente fazer com que através do disco de rotação o fêmur se mova dentro da articulação, trabalhando uma soltura desse quadril, abrindo esses tecidos internos que envolvem a perna, o quadril. Ótima! E faz a última vez. Isso! Muito bem. Apoie os seus pés e agora puxa um pouquinho as suas duas pernas para você, Carol, que eu vou colocar mais um disco e aí a gente vai usar a opção de 2 discos, onde ela vai colocar um pé em cada. Isso, centralizando esses pés. Muito bom. E agora, a gente vai trabalhar a elevação do quadril. A princípio, para que você sinta a estabilidade dos seus pés. Então, mova a coluna e o quadril para cima e depois para baixo, com o objetivo de deixar o disco parado. E depois vai descendo a coluna e o quadril e continua mais um pouquinho. Então, a ideia é começar a criar essa consciência da descarga de peso do pé. A importância que o pé tem de manter uma base instável, como o disco de rotação, parada. E aí vai sentindo a energia que caminha do pé pela sua perna, como se um balão puxasse o seu quadril para o alto e vai apoiando. Ótima! E aí faz só mais uma vez e sustenta esse quadril lá no alto, Carol. Agora a gente vai brincar com a rotação do pé. Roda os seus pés para fora e roda depois os seus pés para dentro. Isso! Então a sensação dos dedos se separando, puxando os joelhos para os lados, os dedos se aproximando, puxando os joelhos para dentro. Percebam que a gente brinca com essa ideia de torcer a pele da coxa para fora e para dentro, mexendo com o osso, o fêmur dentro da articulação.
Isso! E a última vez, sentindo seus glúteos relaxados enquanto os braços se fixam lá no chão. E agora, vem descendo o seu corpo. Muito bom! Usamos a opção com os 2 pés, um em cada disco. E agora eu vou voltar com um disco só. E você vai, Carol, botar os 2 pés. Aí, muito bem. Agora a gente desafia um pouco mais. Então eu vou pedir para que você levante o seu quadril de novo, a sua coluna se mova e sustente lá no alto. Alonga a sua perna direita à frente, mantendo os joelhos na mesma linha. E volta apoiando o pé no disco. Agora alonga a sua esquerda. Então a ideia é ainda manter essa estabilidade do disco através da sola do pé. Ótima! Sentindo que os seus dedos se espalham por esse disco. Ótima, muito bom. E agora alonga e segurou, Carol. O seu dedinho do pé direito, ele vem espiralando para fora e essa perna vai descendo por fora do disco. E aí o seu dedão puxa a perna de volta, alinhando o joelho e o quadril e o pé se encosta no disco. O outro, a perna se alonga, o dedinho espirala para fora. Sente como seus dedos do pé direito apontassem para frente. Voltou pelo dedão, encaixando o fêmur, apoiou o pé no disco, desce a coluna e o quadril e vamos repetir mais uma vez esse movimento. Subiu coluna, subiu quadril, sente que o joelho se puxa para longe e alonga a perna direita. Espirala de novo, sente essa torção da pele para fora e a torção da pele para dentro, apoiou o pé no disco. E agora alongou a outra e torceu, o dedinho espirala para fora, o dedão espirala ao centro, o pé se apoiou e desce novamente. Muito bem! Então a ideia é evitar essa rotação do disco. Abraça um pouquinho as suas 2 pernas, faz um leve balanço do quadril de um lado para o outro para compensar um pouquinho esse esforço. E aí, escolha qualquer um dos lados que for melhor para você virar de lado, Carol. E aí você vai deitar com o seu quadril apoiado no disco. Então a gente deixa a cabeça na direção da chair. E aí eu vou pegar, e é bem importante quando a gente vai apoiar o quadril, que a gente use tapetes ou uma almofadinha que não precisa ser tão grossa, para evitar que tenha algum desconforto do contato direto com o disco que é muito rígido com o osso. Então, Carol, você vai apoiar o seu osso lateral, deixar o seu antebraço apoiado lá no chão e alongar as suas pernas para longe, uma em cima da outra. Sente que o seu osso se apoia e leva a sua outra mão na direção do teto. A princípio, vamos sentir que o seu cotovelo impulsiona os dedos da sua mão esquerda para o alto. Muito bom. E aí você vai tirar a perna de baixo e a de cima, as duas subindo e sustentar um pouquinho. Deixa que o disco rode e as suas pernas vão vindo para frente até encaixar ao máximo o seu fêmur. Agora sente que os seus pés vão caminhando para trás e o disco ele vai rodando um pouco mais e os pés também caminham para trás. Ótima! E vamos fazer mais um pouquinho. Então a ideia é perceber que o disco ele contribui para essa rotação aí, onde o quadril se move, deixando que o fêmur entre um pouco mais dentro da articulação e depois o pé caminhando para trás, permitindo abrir a parte anterior do quadril. Isso! E agora estabiliza aqui as suas pernas para mim, Carol. Mantendo a perna de cima presa, só a de baixo caminha para frente e depois caminha para trás. E aí percebam que o próprio disco vai guiando a perna dela para se mover para frente e para trás, e onde a gente desafia essa estabilidade do tronco em decúbito lateral. E aos pouquinhos, Carol, vai sentindo se a perna de cima se movimenta junto ao contrário. Uma vai para frente, a outra vai para trás. Ótima, muito bom! E vamos fazer a última vez. Então é sempre o disco que vai guiando para onde as pernas vão. Essas pernas vão se juntar e relaxar
Muito bem. Vamos levantar um pouquinho, que agora a gente vai em decúbito ventral e vou usar os 2 discos. Então, as mãos da Carol agora vão ficar no disco e ela vai deitar, apoiando o pubis no tapete e deixando os braços flexionados a 90 graus. Isso! Ótima! E agora, a ideia é a gente trabalhar um pouquinho o acordar dessas mãos. Então, o aluno já vai ficar numa leve extensão de coluna, sentindo o apoio do pubis, se precisar afastar as pernas, numa leve rotação externa dos pés. E brinca um pouquinho com as mãos, Carol. Deixa os dedos rodarem para dentro, os dedos rodarem para fora. Então, esse disco, ele vai guiando o movimento do cotovelo, fazendo a escápula se mexer lá atrás. Ela roda, ela se aproxima, ela vai se afastando. Isso, muito bem! E vamos fazer mais 2 vezes. E essa sensação da pele do braço se torcendo. Ótima! E vamos agora para a última. Isso! Muito bom! E aí, Carol, vamos arrastar um pouquinho mais esse disco e deixa suas mãos ainda nessa posição, relaxando mais os seus cotovelos. E agora deixa que o peito se aproxime do solo, afastando um pouquinho mais os cotovelos. Ela vai para uma extensão de coluna. Então, vem levantando o seu olhar, abrindo o seu peito, indo para uma extensão e mantendo o disco parado. Ótima! Volta, deixando que as costelas se acomodem, relaxando a articulação do cotovelo e do ombro e assim continua. Então, a ideia é como se as mãos quisessem se arrastar para frente enquanto a coluna se move para trás. Isso! E aí a gente vai fazer só mais uma repetição e sustenta essa extensão, Carol, e brinca de novo com as mãos. Roda, isso. E aí a gente vai sentindo de novo todos esses tecidos envolvidos no braço se movendo, se torcendo, chegando lá perto da axila, da escápula, e a sensação de que o dedão roda para dentro, ó, organicamente esse corpo desce. E a mão, ela vai guiando a extensão, expandindo. E faz só mais uma vez. Ótima! Estabilizou na extensão e volta descendo, apoiando o peito, as suas costelas. E leva as suas mãos do lado do peito, Carol, com os cotovelos apontando para cima e para trás. Aproxima só um pouquinho mais as suas pernas. Faz a extensão para mim, só para a gente fazer a transição para outra posição. Vem subir no seu tronco e vai sentar lá nos seus calcanhares e alongar um pouquinho os seus braços. Muito bem. Então agora a gente vai para o outro lado do decúbito lateral. Então vamos voltar com o disco. Carol, vou colocar o tapetinho e aí você vai deitar apoiando o seu quadril, deixando o seu antebraço apoiado lá no chão. Isso. Levando os dedos da mão lá para o teto. Isso. De novo aquela sensação que o cotovelo empurra os dedos da mão para cima. Levantou as suas pernas, perdendo contato com o solo. As 2 pernas, o disco vai rodando, fazendo o fêmur se encaixar dentro da articulação. Ótima! E aí vai abrindo esse quadril. Então percebam que esse movimento do disco, ele contribui para que esses músculos atrás da coxa se alonguem. Isso! E mexendo com esse fêmur dentro da articulação e percebendo que o corpo ele vai acompanhando. Então, o quadril abre, caminha para uma extensão natural. O quadril vem vindo para frente com o fêmur entrando na articulação, como se caminhasse para uma flexão. A última vez abrindo esse quadril e centraliza as suas pernas só de baixo. Carol, se move para frente e depois para trás. Percebam de novo, ó, o disco guiando a perna da Carol, levando o pé à frente, levando o pé atrás. Isso, mais uma vez.
E nas próximas, Carol, combinando o movimento das pernas. A de cima vai para frente, a de baixo para trás, onde a gente desafia um pouco mais essa estabilidade do tronco. Ótima! E vamos para a última repetição. Isso! Muito bem! E aí, relaxa o braço que está embaixo se empurra para você sentar. Muito bem! Então agora a gente vai mudar a posição do corpo. Carol, vamos puxar o disco um pouquinho mais perto. Lembrando que esse apoio é sempre importante tanto para o quadril quanto para os joelhos. Se houver necessidade, a gente usa uma almofadinha um pouquinho mais grossa. Então, Carol, se incomodar, me avisa. Deixamos agora os joelhos aqui em cima e vamos combinar o movimento do disco com a chair. Então, Carol, apoie os seus joelhos em cima do disco e as suas mãos vão na direção do pedal. Muito bem. Sinta que os dedos dos pés estão apoiados no chão, abrindo essa fáscia do pé, conectando a porção inferior. Começa a levar esse pedal lá para baixo, Carol, buscando a posição neutra do corpo em quadrupedia. Então a Carol vai empurrar o pedal, mantendo a coluna neutra desde o início e vai levar o peso. Aqui, se houver necessidade, a gente puxa um pouquinho a cadeira mais distante para que o peso do ombro fique exatamente em cima do punho. Isso, e aí ela vai brincar um pouquinho com esse movimento de subir e descer. Aí, como se a axila dela puxasse esses ossos da escápula. Aí, boa! E agora a última, Carol, fica lá embaixo. Muito bem. Aqui de novo a gente vai brincar com o movimento do disco. Eu vou pedir para que você perca o contato dos seus pés, alongando a ponta do pé. Muito bem. Vamos sentir que do meio da coluna para cima tudo se estabiliza, Carol. E aí o disco vai levando os seus pés para o lado direito. Isso. E depois o disco vai levando os seus pés ao centro para ir para o outro lado. Então a ideia é a gente diminuir um espaço, alongando o outro. Então o próprio disco vai abrindo essa porção lateral. Aí, trabalhando essas linhas laterais do corpo, onde um lado relaxa para o outro se alongar. Ótima! E vamos à última vez. Para o lado direito, a última vez para o lado esquerdo. Muito bem. Volta com os seus pés apoiados lá no chão e vem subindo esse pedal, tirando as mãos com cuidado até o seu tronco ficar alongado lá na direção do teto. Muito bem. A gente combinou esse movimento de quadril com a chair. Agora eu vou usar outro disco para a Carol fazer o catch, onde os joelhos dela vão no chão e as suas mãos vão no disco. Então a gente coloca uma mão em cada disco e aí encontra a sua posição neutra, Carol, com as suas mãos no disco. Aí, boa! Agora o quadril vai se estabilizar um pouco mais. No momento que você enrolar a coluna, vai rodando os seus dedos para dentro. Então, o sacro vem puxando o bumbum para dentro, que puxa a coluna, e o disco ele vai rodando. Isso! Como se as suas mãos quisessem te empurrar para cima. Aí! Agora volta, o sacro ele vai puxando os isquios para trás e a pele do braço ela vai se torcendo, imaginando uma expansão desses ombros. E assim continua. O disco roda e empurra esse corpo lá para cima. Aí o disco vai rodando de volta. Isso. E mais um pouquinho, Carol. Então a intenção é a gente sentir que os dedões vão guiando o movimento do braço e os dedinhos vão trazendo esse ombro como se eu quisesse expandir. Aqui é bem importante, vai fazendo mais uma vez, Carol, que a gente dê uma certa controlada no movimento quando os dedinhos rodam para fora, para evitar uma tensão no trapézio.
Então a gente pede para o aluno sentir a última vez, Carol, até onde consegue, até onde é possível rodar esse dedinho para fora, mantendo o melhor alinhamento e o espaço da orelha com o trapézio. Alinha de novo as suas mãos, muito bem, e desenrola todo o seu corpo. E levanta os braços, muito bom. Tudo em ordem? Tudo ótimo. Muito bom. Então agora a gente vai entrar num desafio com a sequência de teaser. Então, de novo voltamos com o tapetinho, Carol. E aí você vai sentar de costas para essa chair e deixar os seus pés apoiados lá no solo e sentar bem mais na ponta da frente do que no meio do disco. Aí, por quê? Porque mais para frente a gente vai mover essa coluna onde o sacro precisa se apoiar. Então, inicialmente, Carol, mantenha as suas mãos lá nos joelhos e aí a gente vai trabalhando uma flexão lombar. Então, imagina que esses tecidos das suas costas vão puxando o seu tronco para trás até sentir o seu sacro se apoiar. E agora imagine os tecidos à frente puxando o seu tronco, levando o topo da sua cabeça para o teto. E assim continua. Então, inicialmente, a gente vai começando a segmentar esse teaser até para perceber que o quadril ele está numa base instável, esse disco ele roda. E vamos para a última, Carol, para que possa sentir esse disco mais estável e que é o sacro que vai se apoiar. A última vez agora, vem arredondando e sustenta, Carol. Leva os seus braços à frente um pouquinho só acima dos seus ombros. Tira o apoio de um pé, trazendo a coxa próxima do seu corpo e depois tira outra. Boa! Então a gente busca esse equilíbrio. E aí você vai alongar as suas pernas para longe e depois vai voltar relaxando os joelhos e mais 2 vezes. Isso, então a ideia é sentir esse equilíbrio do sacro no disco, como se ela quisesse puxar a pelve para dentro e para cima. Boa! Faz agora mais uma vez, Carol, e alonga essa perna e sustenta. Leva suas mãos ao lado no chão, relaxando um pouquinho os seus cotovelos e a gente vai adaptar o hip circle aqui no disco. O disco vai rodar o seu quadril levando os seus pés para o lado direito e a ponta do seu pé puxa a perna para cima. O disco roda, ótima, isso! E vem puxando. E mais uma só de cada lado. Aí, muito bom! Aí, apoia o pé e volta desenrolando. Desafiador esse exercício, mas é bem legal porque o disco ele vai guiando esse movimento. Muito bom. Então agora vamos ficar na posição em pé. Então agora, Carol, a gente vai de novo combinar o disco com a chair. Então, inicialmente, vamos colocar os seus 2 pés em cima do disco. Isso. Boa. Como a gente vai mudar um pouco a posição do corpo, vale a pena sentir essa descarga de peso dos pés. Deixando os seus braços à frente do corpo, aí, imaginando que as suas mãos estão apoiadas numa barra. Começa a levantar os seus calcanhares e depois apoiá-los de volta no disco. E sente o quanto eles podem levantar. É bem importante, quando a gente está numa base instável, orientar o aluno a fazer o movimento para sentir esse equilíbrio e vem voltando com o calcanhar, mas se houver necessidade, começar do menor para o maior. Ele vai sentir o quanto ele pode levantar o calcanhar para entender que o disco é uma base instável. Ótima! Perfeito, Carol. E vamos fazer só mais uma repetição. Isso! Muito bom! Ótima! Relaxa os seus braços. Eu vou aproximar um pouquinho a chair, Carol. E aí você vai colocar o seu pé esquerdo centralizado no disco e o metatarso do pé direito lá no pedal. Boa! Leva as suas 2 mãos atrás da cabeça, lá na nuca, tracionando essa nuca, criando espaço em toda a parte posterior. Centralizando bem esse pé no disco,
Empurra o pedal para baixo e depois volta para o alto. Então, qual é o objetivo aqui? Estimular essa ideia do pé puxando o joelho para baixo, enquanto o outro pé alinha o corpo, sustenta o corpo, tentando manter o disco parado. Vamos para a última vez agora. Muito bom, Carol. Relaxa os seus braços e apoie o seu pé direito um pouquinho mais no outro pedal. Isso. E abre os seus braços na lateral. E agora a gente vai de novo. O pé, ele vai rodar para fora, rodando todo o seu corpo, Carol, para frente, e o seu joelho vai apontar para o lado. Enquanto isso, empurra o pedal. Aí, sente agora que o joelho vem subindo, o fêmur encaixando e o seu corpo volta rodando para frente. Aí, muito bom. E assim continua. Inicialmente, o pé, isso no disco rodando, guiando esse rodar do corpo. Boa, Carol. Muito bom. Com cuidado, tira esse pé do pedal e aí leva no disco. Boa. E aí vamos com o outro pé. Então, voltando com as suas mãos atrás da nuca. Isso. Buscamos de novo esse equilíbrio. E aí vai sentindo o pé puxando o joelho para baixo, enquanto o seu pé direito tenta se equilibrar no disco e sustentar o seu corpo apontando para o alto. Ótima! Muito bom! E faz a última. Isso! Boa, Carol! Deixa o pedal todo lá em cima, traz o seu pé um pouco mais à frente no outro pedal, afasta os seus braços e agora para o outro lado. O disco roda, o corpo roda, o joelho se distancia do quadril e o pé leva de novo para baixo. Voltou. E aqui é onde a gente desafia, inclusive, a concentração do aluno. E de novo, Carol. Aí, a ideia de combinar respiração, ritmo, vale muito a pena. Muito bom, Carol. Volta com os seus dois pés no disco, afastados na largura do seu quadril. Muito bom. Levando o seu olhar à frente, começa agora a deixar esse olhar caminhar na direção do peito, vai guardando o seu coração, relaxando a coluna, até as suas mãos encostarem no pedal. E assim que as mãos encostarem no pedal, empurra esse pedal, Carol, e sustenta lá embaixo. Ótima! E sente todo esse trabalho de alongamento. Agora ficou com o pedal? Sente que os seus pés podem rodar para o lado direito enquanto o pedal fica fixo. E depois vai mudando. Qual é a ideia aqui? A gente trabalhar um pouco mais essa mobilidade do quadril e sentir esses tecidos se esticando, se torcendo, se ativando, muito bom. Liberando mais esse espaço que a gente tem pelas laterais e atrás abrindo esses isquios. Faz o último, centralizou e agora vem subindo, Carol, desenrolando todo o corpo. A cabeça é a última a chegar. Boa, muito bom. Pode descer do disco. E agora, fica de frente para a cadeira e sente o apoio dos seus pés lá no chão. Isso. E aí a gente vai começar a finalizar pensando agora nesse trabalho de novo das mãos em cima do disco, pensando de repente numa adaptação para quem não pode ficar de joelhos. Então, coloca suas mãos lá no disco, Carol, e leva os seus pés um pouquinho mais para trás. Até para a sensação de finalizar a aula também, a gente vai abrindo esses isquios e vai rodando o disco para um dos lados, aí abrindo esse espaço lateral. E agora mudou para o outro lado. Isso! E faz mais uma vez de cada lado. Deixa que o olhar caminhe junto com o movimento da coluna. Ótima! Muito bom. Mantenha as mãos no disco, Carol. Dá um passo maior lá para trás e deixa o seu tronco descer
imaginando que o bumbum vai encostar lá atrás numa parede, sentindo esse alongamento. Ótima! Deixa suas mãos caminharem no chão, levando lá pertinho dos seus pés e solta bem o olhar dentro dos joelhos. Faz um leve balanço desse corpo de um lado para o outro. Vai sentindo como é que estão o peso desses pés. E vai centralizando e subindo devagar, desenrolando esse corpo. Sente os braços longos. Fecha agora os seus olhos. E é a hora que você vai perceber o seu corpo, todos os estímulos que foram dados durante a aula. Memoriza, registra o que aconteceu em cada parte do seu corpo. Vai sentindo o corpo todo forte, mais saudável, mais preparado. E muito obrigada! Muito bem! Pessoal, gostou do vídeo? Curte, compartilha com os amigos, com quem vocês acham que precisa. É uma ideia bem legal o disco, combinado com a chair, mas ele pode ser combinado com outros aparelhos. Então, se inscrevam no nosso canal, que sempre tem vídeo para vocês. Obrigada!